Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Boa noite para quem nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que nos ouve a qualquer momento no YouTube, mas também no seu tocador preferido de podcast. Esse é o MandoCast, que começa a sua temporada 2026 assim, respirando fundo, porque hoje, Ângela, Cristina, a gente tá à flor da pele. Eu já estou emocionada desde já, viu? Boa noite. Já afirmo para vocês. Que saudade, Ângela, que então, eu tava de você, gente, mulher, e aí? Desde a véspera de Natal que a gente não se fala assim, pois né? é. Nos falamos rapidamente. Será que vale perguntar como foi Natal, Ano Novo? Tá muito... Ah, não. Como foi seu carnaval, amiga? Em casa, igual o Natal e o Ano Novo. Tudo em casa. Que delícia, aproveita, me conta, como tá a sua vida? Foi gostoso até aqui? Ou foi um janeiro, um fevereiro difíceis? Eu espero que esse episódio te encontre bem, viu? É muito importante a sua companhia, se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa seu like. E claro, se você estiver ouvindo pelos tocadores, também avalie o episódio, porque isso é muito importante pra nós. Gente, como eu trouxe na introdução, esse episódio é aquele que, assim, às vezes precisa de um lencinho, precisa de uma respiração mais funda, porque a gente vai conversar com um convidado que ele carrega uma bagagem de histórias muito grande. E é um repertório que, assim, duvido que muitas pessoas tenham vivido. Esse episódio aqui não é pra vitimizar ninguém, não é pra criticar a vida de ninguém, tampouco pra gente fazer juízo de valor, mas sim pra admirar esse homem que é uma força da natureza, que coincidentemente, próximo do meu convite, ele assumiu a responsabilidade, uma das maiores, de cuidar de onde ele foi salvo, por assim dizer. Então eu queria te saudar, Luiz, seja muito bem-vindo. Esse aqui, gente, é o Luiz Augusto, da Fazenda Esperança, que gentilmente aceitou o nosso convite. Boa noite, querido. Boa noite a todos, né? Como o Iratã falou, me chamo Luiz Augusto. Sou daqui de Pouso Alegre, da cidade de Pouso Alegre, né? E vim aqui para falar um pouco da minha vida, né? Falar um pouco desse amor de Deus, né? Que invadiu minha vida. Um pouco também, né? Falar muito da Fazenda da Esperança, da Pastoral de Rua e de todos aqueles, né, que me ajudaram, me estenderam a mão nos momentos difíceis. Eu tinha muito medo de convidar esse rapaz, esse jovem senhor para vir aqui no MandoCast, porque de algumas formas a gente sempre flertou. Quando a Reginéia veio aqui, quando a Fabi esteve aqui, a gente sempre falava a respeito do Luiz vir aqui. Ele é uma pessoa extremamente tímida, viu, gente? Agora que ele desenvolveu um pouco mais essa questão da comunicação, de conseguir conversar, até pelo cargo de liderança que ele assumiu. A partir deste mês, ele é o responsável local da Fazenda da Esperança. Aliás, desde o mês passado, né? Sim, foi em janeiro. Janeiro, né? Que teve a missa. Janeiro, Desde janeiro que ele é responsável local, que é um cargo, digamos assim, entre muitas aspas, da Fazenda da Esperança. E eu acredito que seja um dos mais árduos, né? Porque até então você era voluntário e de voluntário você recebeu esse chamado para que realmente tocasse o projeto aqui em Pouso Alegre. A gente vai falar de tudo, gente. A gente vai falar da estrutura da Fazenda, quais são os projetos que eles têm hoje. Mas vamos começar falando da história desse cara e voltando um pouco no tempo, né, Ângela? Isso. Não tem como começar a história dele sem a gente voltar, né? Voltar a sua história e para a gente saber como era a sua vida, né? A gente sabe, claro, que você era funcionário público, né? Servidor público da prefeitura, morava aqui em Pouso Alegre e você trabalhava como inspetor de alunos, né? Em escolas aqui da cidade. Como é que era a sua vida, Luiz, né? Antes e depois. Então, tem que voltar mesmo, né? Pra falar. Senta que lá vem história. Agora estamos aqui atentos. Então, vamos. Em 1997, eu fiz o concurso público na Prefeitura de Pouso Alegre, para inspetor de alunos. E eu morava eu e a minha avó, Dona Rita, né? E ela me incentivou, me ajudou a fazer os estudos e me incentivou, falou assim, vai, faz que vai dar certo. Fiz o concurso, aí passei em primeiro lugar, né? Em segundo lugar para inspetor de alunos e comecei a trabalhar na Prefeitura de Pouso Alegre. Trabalhei no CIE do Algodão, né? Primeiro no CIE em São Geraldo, ali fiz muitas amizades com diretores, professores, né? Funcionários. Continuo com essas amizades até hoje, que bom. Né? Graças a Deus. Também trabalhei no CIE do Fátima,
aqui próximo, né? E vivia minha vida para trabalhar e cuidar dessa minha avó, a dona Rita, né? Então eu trabalhei nos períodos da manhã, às vezes trabalhava no período da tarde e cuidava da vozinha, né? Aí a vozinha um dia Se foi. passou mal, né? Me falaram, deram um aviso para mim que era para mim vir aqui no hospital, aqui em cima, no Renascentista, né? No hospital que tem aqui em cima, que ela tinha passado muito mal. Então eu vim, né, assim, com aquela dor no coração. Era 24 de dezembro de 2000, do ano 2000. E eu peguei e saí de casa. Ela era a única coisa que eu tinha, né? Aquele amor, né, de neto para avó. Eu cuidava dela, andava com ela sempre com o bracinho dado, com medo dela cair. Eu cuidava dela como se fosse a única coisa que eu tinha mesmo. Um tesouro, né? Um tesouro que não poderia perder. E, infelizmente, ela passou mal. E, quando eu cheguei no hospital, ela tinha falecido. Ai. E esse foi o grande ponto de virada na sua vida, não da virada boa, mas da virada ruim, porque você não aceitou a passagem da sua avó. A partir daí... Pois é. Como que foi isso? A partir do momento que você começou a ver o seu mundo literalmente desmoronando ali na sua frente, onde você tinha um norte, você tinha a quem cuidar. E aí, como foi isso? Foi uma tristeza muito grande, porque eu não compreendia o que era a morte. Ela, para mim, assim, era o que eu tinha, né? De um porto seguro, né? Aquela pessoa que eu podia conversar, que me corrigia, aquela pessoa que me ajudava, que sempre estava próximo. Era minha mãe e era meu pai, ao mesmo tempo. E quando ela faleceu, assim, eu senti esse vazio existencial, né? Porque eu me preenchi muito dela e ela tentou me dar, ela me deu muita educação, né, na coisa, escolar, essas coisas, mas por causa da idade, talvez, ou por causa de eu não me abrir, não aceitar, eu não tinha, assim, algo espiritual, alguma coisa que onde se apegar, né? Que fizesse eu acreditar que ela estaria em algum lugar, né, que ela tinha falecido, porque ela já estava idosa, né, e eu estava me apegado nela, assim, começava, né, então foi muito difícil mesmo, né, eu me sentia assim, com aquele vazio, vazio muito sozinho, grande, né? perdido, sozinho, né, mesmo que as famílias estavam um pouco próximo, mas também não Mas você vivia por ela, eu vivia, né? Tudo era ela, tudo, né, eu não fazia mais nada por ninguém, tudo era ela. E fiquei muito vazio, né? Foi aí que eu comecei a procurar preencher esse vazio. Aí a gente vai procurar preencher no quê, né? Nas piores coisas. Porque quem se preenche de Deus, né? Que tem Deus que preenche o coração, está cheio de Deus, não procura mais coisas, porque só Deus basta. Não precisa de mais nada. E consegue encarar as perdas de uma forma mais suave, melhor, né? O que não aconteceu com você. Não acreditava em nada, né? Não tinha esperança. Era desesperado que eu fiquei, né? Cheguei em casa, aí peguei as roupas dela, colocava na cama, aí depois eu olhava para a cama, guardava a roupa de novo. Já comecei a ficar totalmente perturbado, né? Aí peguei o afastamento da prefeitura, né? Fiquei com depressão. E nesse meio tempo do afastamento da prefeitura, eu comecei a tomar hormônios. Aí começou esse meio tempo, porque eu queria, né, aparecer, aí eu faltava Deus no meu coração, eu queria ser uma coisa que eu não era. Aí comecei nesse processo todo, até que quando chegou, assim, 2001, 2002, eu saí, né? Eu saí da prefeitura, eu não saí, né? Você foi exonerado. Eu fui exonerado em 2014, né? Depois eles, com o tempo, exonerou, mas eu peguei e não quis mais trabalhar e comecei a entrar no mundo da prostituição. Da prostituição, de ficar na noite, procurando preencher com homens. O vazio que tinha,
que era só a minha não avó conseguia, né? que tinha, saiu a avó, aí agora não vou tinha agarrar mais na nada, prostituição. Né? Fui indo atrás da prostituição. Tinha um emprego, mas não. Preferi viver no mundo da prostituição. Aí comecei a tomar hormônios, aí fui, né, fiquei nessas coisas, balada, os Isso amigos, porque em algum... né? É isso que eu ia falar, porque em algum momento dessa... Desculpa a expressão, mas esse fundo do poço, alguém te falou alguma coisa muito legal ali, muito vantajosa, né? Tipo, pra prostituição, por exemplo. Alguém deve ter te abraçado entre muitas aspas para você se sentir querido, até você se afundar mais, né? Era noites e noites procurando vazio, em preencher aquele vazio, né? Então ficava, aí todo o dinheiro que ganhava, gastava com roupa, fui morar num hotel, né? Muita história, né? E vivia nesse mundo da prostituição. Aí cada vez fui me afundando mais, até que num desses programas, né? Numa noitada dessa aí, me ofereceram a droga, o crack. Aí é difícil, né? Aí que eu experimentei a primeira vez, falei, troquei. Eu não quero mais a prostituição, o crack me basta. A paixão, né? Falei assim, olha, achei uma coisa mais forte que preenche meu coração. Aí eu peguei, continuei na prostituição, mas daqui a pouco já não tinha mais nada, né? Mas aí a prostituição para sustentar o seu vício no crack. O vício no crack. Mas depois vi que não tinha mais jeito, porque aí você vai perdendo o corpo, aí o cabelo, coisa, aí já não consegue mais na prostituição sustentar o vício do crack. Ele judia muito, né? Judia muito. Aí me ofereceram, né, para catar reciclagem. Eu não tinha outra escolha. Aí que eu peguei um carrinho de papelão e comecei a catar reciclagem. Né? Quer dizer, tudo que eu fazia com a reciclagem também, tudo que eu conseguia juntar, eu usava para comprar droga. Para comprar, acabava de vender, saía e ia comprar o crack, né? Nesse tempo, Luiz, você não teve nenhum desejo de sair, né, com o uso do crack, né? Você falava assim, oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou conseguindo preencher esse vazio. Será que eu não devia procurar em outro lugar? Alguém te falou isso e você não ouviu? Muita gente falou e eu não ouvi. Muita gente falou. As pessoas da escola onde eu trabalhava me viam, falavam assim, nossa, ele é o Luiz, aquele moço que vivia limpo, que era o mais... Né? Coisa da escola, né? Ele vivia todo cheiroso, as professoras da escola, né? Passava, via o carrinho, vinha, chegava, Luiz, o que você está fazendo aí, Luiz? Né? Tem até uma professora que chama Patrícia, ela viu sentado lá comendo lixo, lá na esquina da casa dela, falava assim, pelo amor de Deus, Luiz, o que você está fazendo aí? É porque a gente não se conforma, não consegue se conformar. Ela descia, ia lá, me dava comida, a filha dela também chama Paloma, me dava doce, sabe? Fala assim, Luiz, volta para a escola, sai dessa, você é tão inteligente, mas eu não conseguia, porque era muito forte, né? Eu já tinha entregado tudo pro crack. É muito difícil. Perdi a dignidade, perdi os amigos. Não perdi os amigos porque eles me viam, ainda queriam me ajudar, mas eu não conseguia sair. Você que não queria ser ajudado. Às vezes eu escondia deles. Via eles passando, eu tava com o carrinho, eu escondia atrás do carrinho, para não me ver, porque eu sentia vergonha. Eu imagino, né? Que em um momento que você estava lúcido, né? Catando lá a reciclagem, o papelão, a latinha, você olhava para alguém, né, conhecido na rua e devia imaginar, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu esconder. É perfeitamente compreensível, né, que você tivesse uma atitude dessas, né? E isso durou quanto tempo, Luiz? 20 anos. Nossa. Né? Como não morreu, né? Pois nesses 20 anos na rua... Sofri muita coisa, viu? Então, você encontrou com a morte nesse meio do caminho? Várias vezes, né? Tive assim, frente a frente com a morte, né? Várias vezes. Mas
pelos desígnios de Deus, né? Manteve até aqui para poder fazer isso, né? Contar o testemunho, falar que é possível, né? Então, é muito importante que se faça isso. Muitas vezes eu vi assim, frente a frente a morte, muitas vezes, né? E depois também comecei, né, a catar lixo para comer, né? Então, encontrava tanta coisa no lixo, né? E tinha vergonha de pedir um alimento, né? Aí, nesse meio tempo, eu fui encontrando pessoas que me ajudaram também. Tem muita gente que me ajudou. Se eu for citar assim, né? E pessoas que me ajudaram quando eu bati na porta desesperado e me deram comida. Tem muita gente que fiz até amizade, né? E agora já voltei para agradecer desse jeito também. Que bom. A gratidão é uma coisa, né? Maravilhosa. E ele vai falando e os olhos dele vão ficando marejados. E a gente daqui desse lado tem que segurar. Você que está nos acompanhando ao vivo tem a oportunidade de participar do nosso papo comentando no nosso chat do YouTube. Daqui a pouquinho a gente tem uma interação bem legal com vocês. Tem muitos abraços para mandar, tem uma turma muito boa assistindo a gente agora. Uma das coisas que me chamou mais atenção nessa questão que você trouxe da prostituição é que você foi tão exposto ao risco, né? Riscos diversos. Hoje o noticiário fala muito sobre essa questão das pessoas que são assassinadas no trabalho, na noite, né? Mas, infelizmente, você foi vitimado de uma outra forma, através de uma doença, né? Você descobriu ao longo desses 20 anos na rua que você tinha contraído o vírus HIV. Uhum. Conta pra gente como que foi essa história, quando mais ou menos ela aconteceu, foi através da sua recuperação que você realmente começou a se cuidar. Mas como foi o processo e quando ele aconteceu? Então, na verdade, eu não sei quando eu contraí o vírus. Porque você tá Então, quando você descobriu? Quando eu descobri foi em 2016. Porque quando você tá nessa vida você nem sente o corpo. Você não quer nem saber de nada. Você quer arrumar o dinheiro para usar a droga. Vai usar preservativo, vai fazer não quero saber de nada. Quero o dinheiro. Então, foi nessa aí que eu contraí o vírus, né? Em 2016, eu ia passando em frente ao CTA, né? Daqui de Pouso Alegre, o Centro de Testagem e Aconselhamento. Tava com o meu carrinho de papelão, muito magro, 52 quilos, né? Cabeludo. Nossa, um homem desse tamanho com 52 quilos. João, se você puder, dá uma inserida nas imagens que eu deixei separadas, por favor. Que a gente tem imagens desse momento, né? Dessa época, dessa fase da sua vida. Então, muito magro, né? Doente. Eu ia passando lá e a Fabiana do CTA. A Fabiana me chamou, né? A enfermeira, coisa. Ela falou assim, você não quer... Vem aqui. Sempre me chamava, dava um café, oferecia um pão, uma coberta, alguma coisa. Você não quer fazer o teste do sífilis, do HIV, aquele teste rápido? Eu falei para ela assim, eu não preciso fazer. Essa magreza minha é a droga. Eu uso droga, né? Crack. Então, essa magreza minha não é nada mais além do que a droga. Ela falou assim, mas vamos fazer. Ela foi insistindo, coisa, quando fez o teste, deu positivo pro HIV, né? Aí depois, quando deu positivo, eu pensei assim, agora vai ser mais fácil. Quem sabe, eu morrendo, eu encontro a minha avó. Então já fazia 16 anos que ela tinha morrido, eu ainda estava procurando ela, né? É muito difícil. Complicado. É muito difícil, é pesado, porque eu entendo. Todo mundo que já perdeu alguém que amava, né? Nós já perdemos, o Ira, eu perdi meus pais. Então a gente entende esse seu desespero, né? Por ter aquela pessoa novamente por perto, aquela presença física, né? Não se contenta com imaginar ou saber, né? Independente da religião, que aquela pessoa de alguma forma está em algum lugar, né? Não basta, né? Há momentos em que você queria que a tua mãe, como no caso a tua avó, teu pai, estivesse aqui. Te acolhessem, né? Para te dar aquele abraço, para passar o braço assim em volta de você. É muito triste e realmente dá um vazio muito grande para a gente, né? E quando a gente não sabe onde procurar, a gente procura nas piores coisas. Exatamente. Né? E aí você foi lá. Eu fui lá. Aí ela falou para mim, eu fiquei, né? Aí chamou a psicóloga, conversou, você está com HIV, precisa fazer o tratamento. Eu falei, não, eu não vou fazer isso.
De forma alguma, vou fazer tratamento para HIV. Peguei saindo, dei risada, né? Eu falei assim, agora viver minha vida até eu morrer. Continuar do mesmo jeitinho até morrer. Do mesmo jeito, com a droga, doente, do mesmo jeito até morrer. Passado um tempo, eu fiquei com pneumonia, por causa do HIV, fiquei internado, né? Aí quando eu fiquei internado com pneumonia, aí que se deu mais o encontro meu com a pastoral de rua. Porque eles, como já me acompanhavam na rua, aí começaram a ir no hospital me visitar. Levava doce, levava alguma coisinha e fazia visitas, né? E ali eu senti já o primeiro toque do amor de Deus, né? Quando eu senti que era minha avó que me visitava, quando era eles que iam à pastoral de rua, eu senti um amor muito grande, né? Deles comigo, tentando me ajudar, né? Eu resistindo, eu lutando contra a vida e eles querendo que eu tivesse vida, né? Mais vida e eu lutando contra a vida, né? E tentando... Querendo sair da vida de qualquer maneira, né? Eu não queria, né? Mas graças a Deus, né? Com o tempo eu fui aceitando. Luiz, a gente... esse momento, né, em que quem conseguiu ou quais pessoas ou por quais razões você parou um dia e falou assim, eu não quero mais, eu vou fazer meu tratamento, né, ou não fazer, mas eu vou sair disso aqui, pelo menos eu vou começar a tentar. Começou a pensar que você poderia ter uma vida além do crack, além daquele universo que você vivia ali. Depois de um tempo que eu comecei a ser acompanhado, principalmente pela pastoral de rua, eu comecei a pensar mesmo, sabe? Lembrar dos tempos que eu tinha, assim, um respeito, né? Dignidade. E eu já estava ali, as pessoas me tratavam como se eu fosse o lixo mesmo, né? Eu estava catando reciclagem, com fome lá, comendo alguma coisa que achava no lixo. E as pessoas faltavam chutar, né? Ou passa, ignora, né? Ninguém tem um olhar, ninguém presta atenção, né? É os invisíveis da sociedade, né? As pessoas que estão invisíveis. Aí eu peguei e senti esse amor, né? Aí eu comecei a pensar, falei assim, nossa, eu poderia sair. Eu poderia sair, mas não conseguia. O vício era tão forte, eu não conseguia. Muitas vezes me ofereciam ajuda e você não quer sair, né? Vai para lá, vai para cá, e eu não queria. Meu Deus do céu. Eu não queria. Era muito forte, Era muito né? forte. Muito forte. Mas às vezes que eu senti mais, assim, tocado mesmo, foi às vezes que quando eu ia lá na pastoral, né? Tem que falar da pastoral sempre, porque minha história está totalmente ligada a eles. É o que eu ia falar. A sua ligação com a pastoral de rua é muito grande, é gigantesca, porque você, fora do ar, né? Antes da gente começar, você já falava, né? Das pessoas que te davam carinho, te abraçavam, né? E conseguiram te ajudar a devolver a ter dignidade de novo, né? Então, e você disse que é muito grato a todos eles lá da pastoral de rua. Sim. Então, a sua ligação com eles é muito forte, porque né? eles insistiram, né? Eles não desistiram de você. Eles foram aqueles assim que ofereceram ajuda e depois me acompanharam, né? Eles continuaram me acompanhando, e depois mesmo quando uma vez eles me ajudaram e eu aprontei, que eu não fui, eles Sim. continuaram me amando, né? Arrumaram para mim um lugar para me ficar. Falou assim, olha, vai ter a Fazenda da Esperança vai receber os moradores de rua, né? Que estava abrindo as vagas, pandemia, tudo fechado, passando aquela fome, porque você pedia, às vezes batia na porta a pessoa com medo, né? Porque os moradores de rua a gente não usava máscara, né? Todo mundo com máscara, todo mundo com medo, a gente tudo sujo, né? Parecia, aí virou o resto mesmo. Na pandemia tudo se multiplicou, né? Inclusive os maus sentimentos. Sim. A fome. Ué. A fome dói. Desespero. A fome dolorida. A fome dói muito. O frio dói demais. A fome.
Isso. Aí você toma o café quentinho da pastoral, alguém se dispõe a cortar seu cabelo, Chega você toma lá, um banho. lá tem a palavra. Uma roupa limpa. Lê a palavra pra gente, né? Antes do café, né? Lê a Bíblia aqui, um versículo. Hoje a palavra do dia, lá na pastoral também tem. Isso aí foi tocando, né? Falei assim, olha... Né? Parece que tem uma luzinha no fim do túnel. Parece que tem uma luz. Mas, graças a Deus, né? Eu tava comendo lixo mesmo. Quando me ofereceram o Marmitex. Da pastoral. Da pastoral de rua. Né? E eu tava ali que nem um bicho, né? Tem até uma coisa que fala, né? Não sei, é um poema que fala, né? Meu Deus, o que era aquilo? Não sei se era um homem, se era um bicho, né? E eu tava dentro do saco do lixo, ali na Comendador José Garcia, numa esquina ali, onde que tem uma coisa de lanche, as coisas, né? Eu tava ali fuçando, porque eu sabia que lá tinha as coisas de comer. Perto de lanchonete, perto né? de lanchonete, de restaurante, eu sabia que tinha, né? Aí eu ia lá para catar esse lixo para comer de noite. Passava o dia inteiro, né? Na correria, vai para lá, vai para cá, junta a latinha, vende, junta isso, vende aquilo, né? Acha as coisas no lixo, vende. O pessoal desperdiça muito, né? Joga muita coisa fora, não dá. As pessoas não dão as coisas, né? Tem muita gente que guarda, não dá e joga fora, desperdiça, joga comida no lixo, joga roupa no lixo, e tanta gente precisando. Uma das coisas que você disse em entrevista aqui ao Terra do Mandu, quando a gente contou sua história mais a fundo, que você já tinha aparecido em outras oportunidades pelo voluntariado e tudo, mas a gente contou sua história através da reportagem que a gente fez na Fazenda Esperança. A gente quis fazer uma específica contigo. E um dos relatos que você fez com a Nayara Andere, você falava sobre uma pessoa ter te jogado água quente, de você ser agredido nas ruas. Você tem algum gatilho ainda hoje, quando você passa pelos locais que você costumava dormir, que você costumava perambular, e como que você enxerga o ser humano hoje? Porque eu acredito que uma vez que você entendeu tudo aquilo que você passou por essas pessoas, você deve ter perdido um pouco da fé na humanidade até realmente você recobrar a sua fé, sua consciência, tudo. Como que é a sua visão de mundo hoje, vendo as coisas da forma que estão, passando pelos locais que você viveu naquela época? Quando você aprende, né, reaprende a viver, reaprende, se torna um homem novo, com a vida nova, faz experiências da palavra, vive o evangelho concretamente, vai, né, amando, vai perdoando, se perdoa, perdoa o outro, né? Você tem uma visão totalmente diferente. Eu cheguei nos lugares onde eu passei fome, eu vi lugares onde eu fui agredido, às vezes, né? Com palavras, com insultos, esse do braço que foi queimado. Então, depois que eu passei pela Fazenda Esperança, eu tenho um outro olhar, né? Eu consigo olhar aquelas pessoas com caridade, com amor, imaginar que elas só podem dar para mim aquilo que elas receberam, né? E cada um pode dar aquilo que recebeu. Ninguém pode dar mais nem menos. O que não tem. Aquilo que não e não tem. Só olhar, abraçar, né? Que é o que a Reginéia faz na pastoral, e a gente estava comentando antes do programa começar. Inclusive, tem episódio com a Reginéia Muniz na playlist do ManduCast, é só você dar uma voltada lá. Foi um episódio que tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo e a gente chorou muito e foi incrível. Mas é justamente essa questão, né? Não só de olhar, mas fazer alguma coisa a respeito, né? Uma das fotos que o João passou, eu acredito que seja a última, João, do slide que eu coloquei aí no projeto do podcast de hoje. Tava você, alguns outros homens que também viviam em situação de rua, e tinham algumas outras pessoas. Você consegue descrever essa foto para nós? Aquela última que você me mandou. Aquela foto, ela foi tirada ali atrás do cemitério. O cemitério municipal, numa pracinha que tem ali. Foi assim, quando eu recebi a ajuda, que eu aceitei a primeira vez, né, eu fui morar numa pousada.
A pessoa da pastoral falou assim, não, a gente vai te ajudar, coloca você numa pousada, até o dia que vai ser o dia do acolhimento, que na Fazenda da Esperança tem um dia, lá em Guaratinguetá, né, as fazendas maiores, tem um dia que é o dia do acolhimento. Não vai chegando assim, qualquer dia, de qualquer jeito. Aí entra aquela turminha, ou não? Isso. É uma turminha que da minha turminha tinha 69. Nossa, que turmão. Mas, Quartel, eu estava ali, né, esperando o acolhimento, e junto comigo tinha mais 4, nós éramos em 5. E naquela foto tem o Jamilton, que é um senhor, tem um outro rapaz também que eu não sei o nome, que estava também ajudando no acolhimento, e tem a Regiane, que mora naquela região, que foi que a cuidou da gente até a gente chegar ao dia. Ela levava água, era maio, né? E já tinha começado o frio. Frio enorme, ela esquentava a água, ela mora por ali, né? Ela esquentava a água, levava, dava almoço, dava janta. Só que desde o dia que eu cheguei lá, eu já tinha dentro de mim que se eu falei sim, se eu falei que eu queria, eu sou bem assim, sabe? Se eu falei que eu queria, eu ia mesmo. Então eu peguei e fiquei lá. Os outros saíam, usavam droga, voltavam. Eu já fiquei lá mesmo. Falei assim, não, eu vou para a Fazenda da Esperança, né? Eu nem sabia o que era fazenda, mas falaram para mim que era bom, né? Que eu ia conseguir ficar livre das drogas, né? Lá eu recebi muito amor, muito carinho, coisa, eu acreditei. E fui. Que bom que acreditou, graças né? A Deus. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Que bom que você acreditou mesmo. Aí ali, essa foto, eu e mais 4 meninos, tem o Jamilton, a Regiane, pessoas que ajudaram até a gente chegar lá, né? Aí tem a doutora Cíntia também, que também ajudou, né? Muita história, né? Bom, você então decidiu que você não queria mais usar droga. Falou, eu quero mudar, quero sair dessa vida. Foi acolhido na Fazenda Fazenda Esperança em Guaratinguetá, né? Essa história do decidir foi assim. Primeiro aconteceu o episódio a doutora Cíntia, que é uma dentista, ela falou para mim assim, Luiz, né? Ele usava outro nome, né? Que eu prefiro nem falar, mas tinha outro nome. Você não precisa mais pedir, né? Eu vou te ajudar com alimentação, com comida. Quando você estiver com fome, vem aqui no escritório, né? E eu ia lá, sempre ela me recebia, abria a porta. Tinha aquele monte de crente, que o pessoal todo chique, né? Eu com a coberta nas costas, todo fedido, toda coisa. Ela abria a porta do escritório, botava para dentro, servia café. A secretária dela, Rose, ia até no restaurante, chegava no restaurante, me servia, né? Me dava a comida, eu comia e voltava para as drogas. Aí a Cíntia falava para mim, você precisa sair disso, né? Vai para a Fazenda da Esperança. E um dia eu chorei mesmo. Peguei a Marmitex, né? Eu lembro, era macarronada. E eu falei assim, eu chorei e falei assim, eu gostaria de ter essa misericórdia de Deus que eles tanto falam e eu nunca senti, né? Nunca tive na minha vida essa misericórdia. Eu tinha, mas não sabia, né? E ficava ali tentando entender esse Deus que todo mundo falava, né? E eu entendi, foi através da comida, né? Através do encontro que eu tive quando eu estava lá na lata do lixo mesmo, naquela situação. E foi um gatilho emocional que ali você tive assim, virou a chavinha. Aí peguei, quando aconteceu, depois que ela falou para mim, você não precisa pedir mais, não precisa fazer nada. Eu peguei, fui pedir em outros lugares, lá fui maltratado, lá fui queimado, voltei chorando. Na hora eu falei assim, nossa, ela falou para mim que eu não precisava mais pedir, por que eu tô aqui pedindo? Aí voltei lá, falei assim, ai, doutora, agora me ajuda, eu quero sair disso. Foi através do sofrimento. Né? Que acho que chega uma hora que não sei se é o corpo, né, o coração, a alma, não aguenta, não suporta mais o sofrimento, né? Foi muito sofrimento. Quer ter algo a que se apegar. Aí eu falei você pra não tinha ela, conseguido ainda, né? Eu falei assim, doutora, me ajuda, que agora eu quero sair. Aí ela falou pra mim assim, então, agora eu não consigo te ajudar. Agora você tem que esperar. Porque eu tinha me dado tudo, fazer tudo, né? E eu não dava valor. Aí depois ela falou, agora você tem que esperar um pouco.
Aí foi onde eu fui morar nessa pracinha, lá, ficar um tempo lá. Aí ali eu já evitava droga, eu ia na pastoral, tomava banho, às vezes ia até na rodoviária, arrumava um dinheiro, tomava banho na rodoviária e fiquei ali esperando até o dia 30 de maio de 2020. Que aí foi o divisor de águas aí para você. Foi o dia da minha salvação. Graças foi o dia Deus. que realmente, né, na viagem eu chorava muito, sabe? E pensava, nossa, agora eu experimentei esse amor de Deus, agora realmente eu vou ter uma vida nova, transformada, né? Voltar a ser o Luiz que eu era, né? De tantos amigos, tantas pessoas, né? Tanta coisa que eu tinha perdido. E entrei no carro, né? E fui. E fui para Guaratinguetá. Lá você passou 1 ano. Lá eu passei 1 ano. Chegando em Guaratinguetá também a surpresa, né? Porque eu não sabia, eu ia falar Fazenda da Esperança, mas não sabia o que era, né? Cheguei lá, tinha muita gente chegando. A Fazenda da Esperança, né? Através tem uns fundadores, que é o Frei Ranzo, o Nelson, a Giovanelli, a Lucilene, a Luci, a Iraci, né? Tem toda a família da Esperança, né? Uma coisa bem estruturada, organizada, abrindo as portas da Fazenda da Esperança para acolher os moradores de rua durante a pandemia. Então, todo mundo que estava na rua, quer ajuda, quer sair da rua, estava tão difícil, passava tanta fome, tanta coisa, e eles abriram a porta. Foi nessa que eu embarquei, né? Foi nessa que Deus fez assim e fez assim, né? Ele me tirou assim com a mão e falou, vem que vou te dar a chance. Aproveita, é agora. Eu falei, se é agora mesmo que eu vou. Então eu vou aproveitar. Magro, sujo, 52 quilos, doente, né? Com sarna. Com sarna. Né? Parecia não tinha nem aspecto mais de humano, né? Parecia, se você olhasse assim junto com o saco do lixo, uma vez o lixeiro ia me levando junto com o saco do lixo. Nossa. Eu tava todo vestido de preto, tudo com aqueles cabelos de dread, e tinha comido e tinha desmaiado, porque a fraqueza é tão grande que você desmaia em cima do lixo que você comeu. Aí o lixeiro já ia levando pegou, tem um homem aqui dentro do saco. Ia jogar dentro do coisa. Né? Aí tem um homem aqui dentro do saco. Então, são histórias que a gente, né, não tem como falar assim, mas aí não lembra. Mas agora lembra de outra forma, né? Lembra assim. Hoje bom. A gente ri, mas na época não, né? Mas que bom que hoje você consegue sorrir quando lembra disso, né? Sinal que você superou, passou por isso e você mesmo tocou nesse assunto agora há pouco do perdão, desse entendimento, dessa compreensão de Deus, né? Porque Deus é perdão, Deus é amor. É tudo, é justiça e amor infinito, né, pelos seus filhos. E você se perdoou, Luiz? Porque você falou, eu me estraguei muito, né? Porque tem a gente tem que passar por isso, né? Especialmente quando a gente decide mudar o rumo da nossa vida. Você tem que passar por essa experiência. Falando, eu tenho que me compreender, eu tenho que me perdoar para poder seguir em frente. Perdoar, a gente mesmo se perdoar, né? E perdoar o outro, perdoar as pessoas que fizeram mal, né? As pessoas que te agrediram, que te trataram de tal forma, coisa. É necessário. É um processo. Porque não é uma coisa do nada, né? Cheguei na Fazenda da Esperança em Guaratinguetá, né? E chegando lá, assim, a primeira coisa que me deram foi um abraço, né? Um padre que tinha lá, os padrinhos, os coordenadores, o pessoal que já estava chegando lá, chegava muita gente, né? Tava colhendo todo mundo, chama todo mundo que está na rua, e vamos colher, vamos tirar esse povo da rua, vamos ajudar com roupa, com comida, né? Eu cheguei lá no meio de um monte de gente e parecia que eu era o único que estava lá. De tão amado que eu fui no meio daquela multidão de gente que chegava, eu senti que eu era o único que estava lá. Porque já vieram, me abraçaram, me deram roupa, sabonete, me ajudaram. Aí encontrei lá um padre também, chama Christian, agora está na Alemanha, na Fazenda da Esperança da Alemanha. Que padre
gente boa, né? A gente fala, mas que amor que ele foi comigo, né? Todos foram, né? Tinha lá o responsável também, que era o Júnior, né? Muita gente, mas que amor que eles foram comigo, né? De me receber daquele jeito e me abraçar, né? Como eu fui aqui também amado. Falei assim, existe o amor, existe, né? amor. E você Tem percebeu uma continuidade nesse amor, que né? conseguem Ia passando afeto, de pessoa para pessoa. Né? Afeto, carinho, né? O ser humano é capaz de... Tava todo machucado, todo trambelhado, né? Mas eu senti esse amor. Aí eu falei assim, nossa, achei um lugar onde eu sou amado. E aí começou o seu processo. Aí comecei o processo. De verdade, perdão, auto-perdão. Aí me sentei para conversar com esse padre, né? Aí fui conversar, contar todas as histórias. Aí contei, né? Muitas histórias para ele. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas contando história para ele, assim, contando da minha vida. Tipo uma confissão também, né? Falando. E ele me falou coisas tão boas, assim, coisas, né? Que, assim, eu senti que era Deus também me amando, né? Falando assim, olha, filho, precisa perdoar, né? Deixa isso para lá, porque agora eu uso isso, assim, a gente fala dessas coisas que aconteceu, dos chutes que tomou na rua, das vezes que tentaram quebrar alguma coisa, né? Da gente, coisa de tudo, de coisas que, né? Assim, eu falo, mas só para falar do amor de Deus. Quer dizer, você relembra o que você, o sofrimento, a dor que você sentiu, para poder mostrar o quanto Deus é bom, né? O quanto Deus mudou a sua vida. Só para isso, né? E não fico no passado, né? Mas tenho que falar para falar desse amor de Deus, porque a história, né? A gente não esquece, não tem como, né? Ficou gravado. Mas agora eu aprendi a dar um novo significado, né? Aprendi a fazer de forma diferente, né? Aquilo que fizeram para mim é para mim não fazer para ninguém, né? É para mim aprender. E perdoei todos, né? E me senti perdoado, né? Nessa conversa e várias conversas que eu tive. E foi lá na fazenda, né? Os 3 primeiros meses, que a recuperação é 1 ano, né? O processo, né? O programa terapêutico é 1 ano. Mas nos 3 primeiros meses foram meses muito difíceis, mas nunca pensei em ir embora. É disso que eu ia te perguntar. É uma coisa que mexe muito comigo, porque fala muito sobre família, né? Sobre essa questão do vício, principalmente no crack, que é uma coisa que, aos olhos da sociedade, é quase irreversível que a pessoa consiga recomeçar a vida, né? Quando você saiu das ruas e teve essa oportunidade de se reencontrar, de entender o seu papel no mundo, você automaticamente se sentiu privilegiado, obviamente, conseguiu colocar para fora todo aquele sentimento que você tinha guardado e que você não conseguia expressar para as pessoas porque elas não aceitavam esses sentimentos vindo de você, que você estava sujo, você estava com uma roupa que não era usual, que já não estava nas melhores condições, você estava com fome, você estava com cabelo grande. Mas mesmo tendo tudo que colabore com a situação onde você se sente acolhido, aquele Luiz, ou do nome que você não quer mencionar lá atrás, às vezes toque, 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 batia querendo voltar de alguma forma através do vício. Como foi para você conseguir controlar esses sentimentos, visto que não foi uma internação compulsória, você tomou a decisão de ir? Como foi para você lutar com isso, lutar consigo mesmo e sobre um sentimento que não era seu? O vício não é seu. Você adquiriu ao longo dos anos, mas não é seu. Você tem como viver com ele sem precisar satisfazê-lo, né? Como que foi isso para você? Esses primeiros meses que tem a abstinência de uma droga tão forte, tão pesada, tão destrutiva, como que foi isso para você? Os 3 primeiros meses, né, foram meses difíceis. Mesmo eu tendo chegado, recebido todo o amor, todo o carinho que puderam me dar, eu me sentia ainda culpado também de muitas coisas, né? Eu sentia culpado, né? Sentia muitas coisas, eu ainda sentia, mesmo conversando tudo, eu me sentia muito culpado. Foi difícil acostumar dormir numa cama novamente depois de 20 anos.
né? Às vezes eu dormia na cama e no quarto tinha mais meninos, né? E eu sempre gostava, quando eu dormia na rua, eu dormia sozinho. E eu dormia num papelão. E às vezes eu olhava para a cama, olhava para coisa, eu imaginava o papelão. Falei assim, nossa, lá eu tinha mais liberdade. Que é a falsa liberdade que a gente pensa que tem, mas você está preso no mundo da escravidão. Mas você pensa que tem liberdade na rua, né? Aí eu olhava assim e ficava pensando. E depois, né, quando comecei a ter que ser obediente também. Porque tem as regras, né? Tem horários. E a gente, quando tá na rua, a gente não tem horário para nada. Você acorda a hora que você quer. Tanto é que se a gente passa, vê tanta gente dormindo, né? Eu era daqueles que ficava dormindo o dia inteiro, né? Chegava à noite, acordava e ia, né? Zanzar, né? Então, a gente precisa começar a ter horários. Então, para mim era difícil. Aí eu pensava, falava assim, nossa, eu não tinha que acordar 6 horas para rezar terço, né? O café tem horário, o almoço precisa estar todo mundo junto, porque a Fazenda da Esperança, ela tem a fazenda, é uma fazenda cheia de casas, mas cada casa é um núcleo familiar, né? Vivem todos em família. Então, almoçamos junto, rezamos junto, vamos dormir junto, né? Eu gostava de fazer as coisas sozinho. Queria fazer as coisas do meu jeito, né? Então, foi um processo. Até eu conseguir me abrir, né? Até eu conseguir. Então, os 3 primeiros meses foi difícil. A abstinência forte, né? E eu ficava pensando, falei assim, agora, a abstinência bateu. Dava aquela coisa da abstinência. Eu falei assim, agora, né? Eu aprendi que quando a gente tem alguma coisa para resolver, é procurar o sacrário, sabe? Precisa chegar mais perto de Deus, com oração, tomava muita água também para fazer aquela limpeza, né? Que falaram para mim, toma bastante água, vai, faz as orações, vai no sacrário, conversa, se abre. E aí depois foram tendo as comunhões de alma. E durante uma comunhão de alma dessa, que é uma comunhão de alma, é um dia que se reúne, que a gente fala da alma da gente, né? Se reúne a equipe. E foi aí que eu falei assim, olha, eu tô vendo todo mundo ficando bonito, né? Todo mundo tá engordando, todo mundo tá coisa. Eu preciso de fazer um tratamento. Porque até lá eu não tinha falado nada do HIV. Foi lá então. Você ficou com medo de ser excluído, amigo? Fiquei muito com medo. No começo, quando eu ia falar, eu pensava, e se eu falar que eu tô com HIV, eles vão mandar embora? Ter preconceito comigo. Porque é um doente, né? Dentro da comunidade. E fiquei pensava. Tanto é que demorou tanto tempo para me falar, né? Só que eu vi os outros meninos tudo ficando forte, ficando bem, e eu só emagrecendo, né? Diarreia, febre. E o pessoal falava, né? E quando eu fui para a fazenda, na verdade, eu já tinha feito o teste, né? Só que é aquele negócio, eu preciso também querer fazer o tratamento, né? Então, já tinha tido uma conversa. Mas aí, numa comunhão de almas, eu me abri. Foi aí que eu me senti mais livre, né? Quando eu falei da minha vida, falei verdadeiramente de mim, eu me senti livre. Aí, comecei a fazer o tratamento. Lá em Guaraí. Aí, comecei a ir no médico. Aí, comecei a tomar o coquetel, né? Que hoje é tão simples, né? 2 comprimidos. Em alguns casos, um só, né? Me senti tão livre. E melhor ainda, quando eu me abri, que eu falei a verdade, falei assim, né? Estou doente, né? Tenho coisa. Aí me abraçaram com mais amor ainda. Falei assim, imagina. Nunca. Eu devia ter falado antes, né? Por que eu não falei na hora que eu cheguei? Eles devem ter ficado bravo. Não. Você guardou isso. Só que falaram assim, imagina, né? Que a Fazenda da Esperança também tem as casas que cuidam. Eu não sabia naquele tempo. Depois eu vim descobrir. Tem as casas Sol Nascente, que são casas da Fazenda da Esperança que cuidam de portadores do HIV. Em fase terminal, né? Tem em São Paulo, tem no Ceará. São 3 casas Sol Nascente, que também faz parte da Fazenda da Esperança, da obra social, né? Nossa Senhora da Glória. E aí, quando eu descobri, eu falei assim, né? Estou em casa. Né? O pai do fundador da Fazenda Esperança, o senhor João Rosendo, ele abriu as Casas Sol Nascente quando ele viu os meninos chegando
e morrendo dentro da fazenda porque contraíram HIV usando droga, né? Então ele se sentiu tocado nisso, de fazer essa obra também, que são as casas Sol Nascente. Então, a Fazenda da Esperança também cuida de pessoas com HIV. Então, eu me senti em casa, né? Falei assim, eu me escondendo, né? Então, foi uma coisa boa eu ter falado e depois ter feito o tratamento, né? Até hoje eu faço. Então hoje você convive muito bem com o vírus, né? Dá pra ver que você tá muito saudável. Gordinho, gente. Dá pra ver que tá muito saudável. Aí dá uma murchadinha na barriga. Não tem uma casa, não tem um núcleo familiar de academia lá, não? Faz parte do... Eu tô no projeto Verão 2026, gente. Vocês estão me achando mais magrinho? Posso passar o treino eu não tô não, tá, gente? Eu tô no projeto, coma pizza, almoça todo dia, você malha pra comer 2 pratão. Ô, Luiz, e a gente vai entrar mais a fundo como foi o seu tratamento e como é o tratamento hoje, que não mudou, né? Os pilares continuam os mesmos. Mas eu queria que você falasse sobre o retorno a Pouso Alegre. Foi logo após esse primeiro ano de tratamento. Você quis se deslocar, por exemplo, porque tem muitas pessoas, né? Acredito que a grande maioria, que terminam um tratamento e vão voltar às suas vidas normais antes do vício, né? Eu queria que você falasse, contextualizasse para as pessoas quando foi o seu retorno e como foi esse retorno para Pouso Alegre. O tratamento é 1 ano, né? E depois, concluindo o ano, aqueles que vão retornar à família, retornam à família. Aqueles que não têm a família, né? Eles precisam fazer uma experiência, né? Então, a Fazenda Esperança também tem uma casa transitória para aqueles que concluíram o ano e não conseguiram nesse ano reconquistar a família, né? Eles vão passar a casa transitória, eles trabalham durante o dia e vão construindo durante alguns meses, né, a estrutura familiar de novo. Assim, vão alugar uma casa, vão arrumar serviço, né? Então, a Fazenda também tem esse pós-fazenda. Tem o grupo GEV também, que é o Grupo Esperança Viva, que dá apoio para aqueles familiar que está fora, né, da fazenda, para saber o que o filho está fazendo, o que o marido, né? Eu estou numa fazenda masculina, mas tem a fazenda feminina. Aqui do nosso lado também tem a fazenda de Santa Rita do Sapucaí, fazenda feminina também, né? Bem estruturada, bonita. Então, quando eu concluí meu ano, eu tinha reencontrado meu pai. Aquele pai, né, que há um tempo já tinha construído uma casa, que estava com outro irmão, que eu que escolhi mesmo cuidar dessa avó minha, porque nós somos 4 irmãos, mas eu escolhi ficar com ela, porque eu pensei assim, essa avó, né, ela não era uma avó de sangue, que a gente fala, né, era uma avó de criação, ela cuidou dos 4 netos, então cada um foi crescendo e foi tomando sua coisa. E eu decidi cuidar dela. Quando ela faleceu, para mim, eu já tinha perdido tudo, a família, tudo, né? Era só ela e não tinha mais nada. A mãe já tinha, fazia tempo, o pai também. Eu peguei, concluindo o meu ano, eu pensei, né? Falei assim, eu posso voltar para casa, se eu decidir voltar para casa. Mas durante o meu ano, eu percebi que eu poderia ajudar de alguma forma também, né? Eles colocaram eu para tomar conta de uma pessoa que chegou lá que não tinha os movimentos das pernas, das mãos, né? Então eu tinha que fazer várias coisas, tinha que dar banho, trocar de roupa, né? E a pessoa é um senhorzinho difícil, mas ali eu senti, né, uma conversão, né? Senti que além do que eu tinha sido ajudado, que Deus tinha feito muito por mim, tinha muita gente que me ajudava, eu também poderia ajudar. Então, aí você pensou. Aí eu pensei. Peraí, voltar para casa, eu acho que eu tenho outras opções, né? Que não incluem aí voltar para casa. Eu posso ficar por aqui. Me senti muito bem de ajudar. Mas te bateu uma tristeza também de ter que sair, não bateu? Me senti muito bem de poder ajudar, né? E de poder também me doar. Em vez de dar de graça aquilo que eu recebi de graça. E bateu mesmo. Uma saudade já... Antes de separar. Antes de eu ir já bateu, porque eu acostumei com o estilo de vida, um novo estilo de vida, né? Você tinha seus compromissos, como você mesmo trouxe, tinha horários. Você ficou pensando... aprendeu a seguir, né, essas regras, né? E me senti essa obediência que você falou. E senti bem, porque vi que aquilo me fazia bem,
né, me fazia voltar à origem, aquilo que Deus criou, né, que Deus não criou um Luiz Augusto para morar na rua, Deus não criou um Luiz Augusto para comer lixo, né, me sentia assim, voltando a ser aquilo que Deus pensou. Então, concluindo meu ano, pedi para ficar mais um tempo, para não voltar para a cidade, porque um ano para mim eu achei que foi pouco, né? Eu queria me doar, mas também pensava, ou vou me doar e se eu volto tem uma recaída, talvez mas assim, de voltar a encontrar com as pessoas, né? Eu não estava preparado, eu me sentia ainda um pouco sem preparo. Então pedi, né? Aí já era outra pessoa, né? Era um padre, César, né? O nome dele. Eu pedi para ele, falei assim, padre, eu gostaria de ajudar. Aí ele falou assim, você pode ficar e ajudar, né? Mais para frente você precisa ir em casa para fazer essa experiência, né? Quando termina o ano, precisa ir em casa, fazer a experiência, ficar uns dias em casa para ver se está tudo bem, se quer voltar mesmo. Talvez você vai e volta com outra cabeça. Aí peguei, fui para casa, fiquei na fazenda ainda uns 6 meses e depois voltei para Pouso Alegre. Aí eu vim para passar um mês, né? Para passar um mês, vim para a casa dessa amiga minha, professora, né? Eu não fui para a casa do meu pai tinha falecido. Eu encontrei meu pai, mas logo passou pouco tempo e ele morreu também. Foi uma despedida quase. A morte do meu pai é bem interessante eu contar também, porque foi bem diferente do que eu senti com a minha avó. A minha avó tinha muita ligação, com meu pai não nem tanto. Mas ele morreu em dezembro também, né, de 2021. Ele estava com efizema, tudo, ele morreu. Eu pude ir no velório, mesmo eu estando na fazenda, uma pessoa da fazenda, né, um padrinho meu, que chamava Euclides, ele me levou até lá em Jundiaí, né, meu pai morava em Pouso Alegre, mas ele ia visitar a irmã e morreu em Jundiaí, de efizema, né, e eu fui até o velório e ver ele lá, né, eu senti como a Fazenda da Esperança mudou a minha vida, o jeito de enxergar a vida, o jeito de enxergar a morte, o jeito, né, mudou, transformou, porque eu vi assim, falei assim, olha, meu pai, ele descansou, né, tá junto de Jesus, foi morar no céu. Isso me fez tão bem, né, encalentou meu coração, né, e é uma vida cheia de esperança, de ver, né, olhar para mim e falar assim, esse mesmo Deus que me transformou, né, esse mesmo Deus que encheu o meu coração de vida de novo, né, de esperança, né, de força, de vontade de passar isso para as pessoas, é o mesmo Deus que está levando meu pai para morar com ele. Eu achei tão interessante. Então essa experiência de uma morte para outra, como é diferente, né? Uma morte quando você não tem o preparo e depois quando você está preparado. É necessário ter o preparo para a morte, porque a gente não sabe quando chega. E aí na fazenda e com a religião você acabou entendendo a finitude, né? Sim. A importância que a morte também tem no nosso ciclo, né? É muito interessante ouvir isso. Uma pausa rápida para a gente comentar, para a gente trazer você para sentar aqui com a gente no nosso quarto banquinho, digamos assim. Antes eu queria deixar um recado para você que está nos acompanhando, empresário e empresária. Você que tem uma empresa grande, uma empresa pequena e quer divulgar. A gente está com espaço aberto aqui no Manducast. Esse projeto independente do Terra do Mandu que traz sempre, toda semana, uma história legal. Traz também muita prestação de serviço, reflexões e por aí vai. Quer entrar em contato com a gente? Quer conversar melhor comigo a respeito disso? 3025-0138. 3025-0138. Pode me procurar pelas redes sociais também que a gente conversa. O seu espaço vai aparecer aqui nessa tela que está com a logo do Manducast. Nesse momento que eu estou conversando contigo, a gente também fala sobre a sua empresa. Pode demonstrar o seu produto aqui na nossa mesa também. Interessante, enfim, hein? Muito bom. Entre em contato com a gente, tá? E eu já queria trazer aqui os nossos ouvintes que estão nos acompanhando no YouTube, porque eles são muito especiais. Vêm de todo o país, eu estou acompanhando aqui através das estatísticas de onde a galera está nos acompanhando. Não fiquem acanhados, mandem recadinhos, tá? Já deixa no ponto aquela turma que é pra gente mandar abraço. Os abraços, viu? Eu queria mandar um abraço primeiro aqui, pro primeiro a comentar no ao vivo, porque antes do ao vivo começar, já tinham pessoas comentando na fila do chat, mas o Ricardo Miguel Rosa tá por aqui.
te elogiando, Luiz, falando que você é um exemplo de ser humano. Ah, o Ricardo. Uma história de vida que inspira. Muito obrigado, viu, querido, por acompanhar o nosso programa. Aqui tá escrito Asa, mas eu não sei o nome da pessoa. Aqui pra gente agora, gente, só aparece o @ não aparece mais o nome. Se possível, envia, tá? Fala de onde você tá acompanhando a gente também. Em Maranguape, Ceará. Iguape? Ceará. Maranguape. São os meninos do Asa. Olha, do que Instituto legal. Asa, em Que Maranguape, legal. Ceará. É um instituto onde eles estão preparando meninos para ir para a Fazenda da Esperança. Olha, é uma preleção. Que chique. Um abraço para eles. Estão falando aqui, Luiz é exemplo que a resiliência é possível para todos que assim desejam. Precisa de um sim, né, Luiz? De qualquer forma. Benedita Reis, nossa companheira de sempre, tá por aqui também, falando que a sua história é emocionante, dando uma boa noite pra gente. Obrigado, viu, Benedita, pela sua companhia. Cíntia Vasconcelos, você conhece? Ah, é a doutora do Marmitex. Ela encheu o nosso... A doutora do Marmitex. Arrasou. A Cíntia que me ajuda até hoje, né? Linda, mandou vários coraçõezinhos aqui no nosso chat. Cauã Davi tá por aqui também, dando boa noite pra nós. Pensamento do dia. Ter fé é saber que apesar de todos os desvios e atrasos, chegaremos ao lugar onde Deus tem a nossa felicidade plena guardada. Ele tá muito feliz que amanhã é sexta-feira, que a gente tem um ótimo fim de semana. Que Deus nos abençoe sempre. Você também, Cauãzinho. Amém. Obrigado pela companhia, pelo carinho. Até o fim do programa ainda temos mais uma interação, viu? Tem mais gente, né? Das fazendas pra gente mandar abraço? Manda aí. Então, eu queria mandar abraço pro Cosmo, né? Que tá lá no Instituto Asa, em Maranguape, no Ceará. Um abraço, Cosmo, os meninos. As fazendas da Esperança, que tem 190 fazendas em 28 países. E aqueles que estão assistindo para ver que é possível, que precisa acreditar, ter esperança e que vale a pena, né? Vale a pena recomeçar, vale a pena dar seu sim, vale a pena ir para frente, não parar no vício, né? Que a Fazenda da Esperança, ela transforma vidas. O Mosteiro Popular do Padre Mário, né? Sim, que já esteve aqui também. O Mosteiro Popular Nossa Senhora de Guadalupe, do Padre Mário Borg, que é o idealizador da Fazenda da Esperança em Pouso Alegre. Inclusive, a gente vai estar completando 15 anos no dia 30 de julho da Fazenda. Agora? 15 anos no dia 30 de julho da Fazenda da Esperança em Pouso Alegre. Também para Pastoral de Rua, né? Ah, não posso esquecer, né? Estive lá terça-feira, né? Tomando café na Pastoral de Rua, para a Regineia, né? A doutora Cíntia, Eliette. São muitas as madrinhas, né? E os padrinhos. Se a gente falar, a gente pode esquecer, mas são todos, né? Dar esse testemunho e falar que a Pastoral de Rua também é um trabalho excepcional, né? Eu fui salvo pela Pastoral de Rua, né? Quantas vezes tive fome e me deste de comer. Né? Quantas vezes tive sede e eles me deram de beber, estive nu e me vestiram, né? Então, para a Cíntia também, o pessoal lá. E também não posso esquecer de um projeto que ajuda muito a Fazenda Esperança em Pouso Alegre, que é o SESC, o Mesa Brasil, né? Que é um projeto de alimentação, né? Onde a instituição faz arrecadações, sejam por eventos parceiros, sejam no próprio complexo do SESC, na academia, no teatro, no palco SESC, por aí vai, e esses alimentos são repassados para empresas, para entidades filantrópicas, ONGs que fazem a gestão. Eles contemplam uma das entidades contempladas, é a Fazenda Esperança. Tá. Então a gente recebe os pães, né, esses iogurtes, e a gente está lá com 50 acolhidos, né, são 50 meninos, né, e é uma festa. Eu duvido que o pão é mais gostoso que o da Fazenda Esperança, gente. Nossa, que saudade do pão que eu tô de lá. Eu devia ter trazido, né? Já é um convite pro Luiz voltar, entendeu? Pra ele já contar desse negócio. Na próxima, entendeu? pão, viu, Luiz? Pra gente tomar um cafezinho aqui, gente. O pão deles é uma delícia. Sabe aquele pão que desfia? Inclusive, aquela a gente rosca vende doce nas portas das paróquias em Pouso Alegre, né, na Catedral. Eu não dou a sorte de achar, não. Eu nunca na vi. Catedral, pode passar lá que tem. Eu né? vou, Esse se bem que eu tô indo muito no santuário. Excepcionalmente não Mas tem. é nos finais de semana? Nos finais de semana a gente tem Na as escadaria vendas. ali da Catedral? Isso. A gente agradece Gente, aí nunca também vi. os padres, né? O Dom Magela. Por permitir. O Dom Magela estará conosco no dia 22. Que é o bispo. O bispo, o arcebispo. Dia 22 de março vai estar lá com a gente para fazer o almoço com os meninos. É um arcebispo maravilhoso, né? Bem próximo.
E também os padres, né? Aí tem o Cônego Wilson, tem vários padres, né? Os padres de Congonhal. A gente está bem próximo da igreja. Tem o Senac também, que oferece cursos na Fazenda Esperança. Agora a gente está com curso de salgados. São vários cursos. Então o menino sai, além de tudo, né? Ele tem a recuperação, sai qualificado para o mercado de trabalho. Tem curso de panificação, né? Tem vários cursos. E agora temos curso de salgados. Tem o Asilo Betânia também, com a Mariene, que nos ajuda também, né? A gente tem uma parceria. No dia 21 de março eles vão estar lá levando os acolhidos dele, né? Que são os idosos. Então faz aquela festa junto com os meninos, Fazenda Esperança. Enche o coração dos meninos de esperança, né? E enche o coração dos idosos também. Vão lá, faz a confraternização, né? Tem a missa. E enche a barriguinha também. Com certeza. Ai, que delícia. E o Carmelo da Sagrada Família, né? Que também são bem parceiros da Fazenda da Esperança. A gente também tem uma grande ligação com o Carmelo, né? Da mãezinha. Na parte da evangelização, né? Tem a diretoria da Fazenda da Esperança, aqui em Pouso Alegre, né? Que é o Ricardo Miguel Rosa, né? Que mandou um alô aí. Ricardo, um abraço. Também tem o seu Gilberto, a dona Sônia, o Wilson, Mariene. Toda a diretoria da Fazenda Esperança de Pouso Alegre também tem que mandar um abraço para eles, né? Porque estão sempre juntos, todos, né? ciumentos. Todos estão tudo lá junto com a gente, né? E é espetacular, né? E o Padre Mário também, que, assim, o apoio espiritual com os meninos. Essa conversa que eu falei que é necessária, né? Esse apoio de estar junto ali, presente, né? Ele tem tantas coisas, mas ele está sempre presente. É um Padre Mário Borg. Agora a gente vai entrar, propriamente dito, no tratamento, né? Desde o acolhimento até realmente a parte onde as pessoas acabam sentindo saudade da Fazenda da Esperança. Como funciona o tratamento, como é a condução. E depois eu já quero saber de você, como de voluntário a responsável local daqui de Pouso Alegre. Por onde eu começo, né? Vamos começar do começo. Como foi o seu tratamento? Sim. Como é a condução hoje dos tratamentos em 2026? Então, a Fazenda da Esperança ela existe há 43 anos, né? Ela está em 28 países, são 190 comunidades. O menino precisa, ou o menino ou a menina, porque tem fazendas femininas e masculinas, né? No Brasil tem uma grande, em todos os estados tem. Agora inaugurou a última no Brasil, foi em Brasília, uma fazenda enorme, né? Aqui em Pouso Alegre. A fazenda precisa que o menino queira vir, não é uma internação compulsória, né? Ele precisa querer o tratamento e depois ele precisa escrever uma carta dizendo que, relatando, né, que é o tratamento. Precisa ter o documento pessoal, aqueles que têm o documento, né? Mas a gente recebe muitos moradores de rua também, tem as vagas, né? Moradores de rua, pessoas que não têm documento e depois a fazenda vai, ajuda, mas não é uma prática. Mas quando chega sem a documentação, a gente tenta tirar, né? Tenta não, a gente vai atrás para tirar. E também precisa trazer os testes rápidos, né? Que é o teste do HIV, da sífilis, né? Da hepatite, outros exames também complementares. E a Fazenda Esperança aqui em Pouso Alegre, ela colhe, né? De segunda a sexta, em horário comercial também, às vezes, quando precisa, um caso assim que chega no sábado, chega no domingo, alguma coisa assim, a gente também acolhe. A gente quer acolher a todos. O programa terapêutico, que eu falei para vocês, né, é um tripé que contempla a espiritualidade com as missas, o terço, as comunhões de alma, troca de experiência, vivência da palavra concreta. Porque o que vai libertar a pessoa é a vivência do Evangelho, é viver o Evangelho concretamente. Não é só ler e deixar ali de lado, né? É ler e depois colocar em prática e depois ter aquilo para contar. Falar assim, eu consegui viver o Evangelho. Isso que vai encher o coração do menino de Deus. E depois também temos o trabalho, né? Os trabalhos que são realizados. A gente tem horta, tem criação de porcos, de galinha, de gado, fabricação de pães, biscoitos que a gente vende, né, nas portas das igrejas, trabalho no campo,
limpeza da capela, auditório, são diversos trabalhos. E a convivência, que eu falei para vocês que é o mais difícil, né? Porque nem eu cheguei da rua, mas tem pessoas que chegaram de outro jeito, né? De outro nível, e a fazenda não faz distinção. Esse é da rua, esse não é. Ele Todos é um são e pronto. iguais, é um acolhido igual, vai morar tudo junto, vai comer junto, vai fazer tudo junto, não tem diferença nenhuma. Então, a convivência é o mais complicado, né? Que às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, cada um quer fazer do seu jeito, aí vai dando aqueles problemas, né? De convivência. Mas é possível. E durante um ano, né? Os 3 primeiros meses, eu sempre falo, são mesmo um pouco mais puxado, mais difícil, sem visita, né? Se comunica por carta. Depois dos 3 primeiros meses tem a primeira visita. Alguns têm família para receber visita. Eu não tive. Eu fiquei um ano, né? Assim, sem visita. Sozinho lá, assim, sem receber visita, ninguém. porque não tinha visita, não tinha família, né? Para ir visitar. Mas tem aqueles que vêm, as famílias vão. Então, os que não têm visita, faz visita com a família do outro. Né? Às vezes chega a mãezinha, eu fiz tanta amizade assim, chegava a mãezinha lá com uma torta, eu trouxe para você, filho. Falei assim, mas tem ele junto. Falei assim, senta junto e come, né? É uma grande família. A Fazenda Esperança é uma grande família. Então, depois de 3 meses tem a visita, o processo de um ano. No ano, né? No final do ano, quando vai completar o ano, ele recebe um diploma, né? Que ele esteve na Fazenda da Esperança, conseguiu vencer aquilo, agora ele se torna embaixador da Esperança. Ele vai levar a esperança onde ele for chamado, seja na casa dele, no trabalho, ou seja até dentro da fazenda. Se ele vai continuar sendo um missionário, né? Pode viajar vários países através da Escola Oasis. Tem também o projeto Espalhando Esperança, que é para aqueles que não passaram pela recuperação, mas têm o desejo de viver junto com os meninos, com as meninas. Espalhando Esperança. É só entrar, né, na internet e procurar esse projeto. Aí vai viver, né, vários países, vários lugares, que as pessoas que têm vontade de ser voluntário na Fazenda Esperança, né? E depois de um ano, ele recebe esse diploma, né? Ele vai fazer experiência em casa. Alguns retornam para a família, muitos têm trabalho, outros não têm, né? Aí cada um é uma luta. Cada um é uma... como é que eu vou falar? Cada um... É uma situação específica. É uma situação específica, isso mesmo. Cada um é uma situação específica, né? Que nem eu concluí. Depois eu vim fazer essa experiência, fiquei um mês e falei assim, não, realmente eu achei meu lugar na Fazenda da Esperança, né? Mesmo tendo casa aqui em Pouso Alegre, tendo meu irmão e minha família, eu vou voltar. Voltei para a Fazenda, fiquei lá durante 6 meses. Aí fui ajudar numa lanchonete que tem lá em Guaratinguetá, que lá a fazenda é uma fazenda de turismo, Fazenda São Libório. O Papa esteve lá em 2007, Papa Bento XVI, esteve na Fazenda da Esperança, nas Pedrinhas, né, no São Libório, em 2007. E lá se tornou uma fazenda também, além de ser de acolhimento, né, de tratamento, né, de familiar, coisa, também se tornou uma fazenda de turismo. Então lá tem lanchonete, tem loja, lá tem hospedaria, tudo dentro da fazenda. Então muita gente que vai até Aparecida do Norte passa por lá para fazer uma visita, para escutar os meninos dando testemunho, né? O Também, pessoal gosta, né? porque você sai cheio de esperança, fala assim, olha, teve jeito, é possível. Então, lá tem um Santuário da Esperança, que foi visitado pelo Papa, né? Então, eu fiquei trabalhando nisso, fiquei ajudando nisso, né? Como voluntário. Então, eu trabalhei no café, na lanchonete, foi lá que eu fui desenvolvendo, né? Porque você imagina uma pessoa que estava muito tempo na rua, mais retraído, depois a gente vai desenvolvendo. Tem que então, se comunicar. As oportunidades foram aparecendo, né? É claro que é um trabalho voluntário, mas ali eu morava, ali eu recebia amor, recebia carinho, e eu notei que eu podia dar também, comecei a ajudar. Então, eu ajudei na lanchonete, na loja, depois ajudei na hospedaria a limpar, ajudei sendo monitor. Quando chegava o ônibus, parava lá, oi, tudo bem? Eu sou o Luiz Augusto, né? E contava história, levava para passear, levava para conhecer o santuário. Lá tem um sacrário que jorra água. Olha, que lindo. O único lugar no mundo que tem um sacrário que jorra água. É uma pedra. Que lindo. E dali deve ser maravilhoso, né? É maravilhoso. É assim, uma coisa assim espetacular.
O Papa esteve lá, depois tem o espaço do Cindy Maria. Então, Tá vendo, Iro? Lindo. Próxima vez de Aparecida, ó. Já passa por lá, que é do Você ladinho. também que tá aí Eu não- curtindo a gente, né? passa porque vale a pena, é um lugar maravilhoso, Fazer né? uma visita, Então eu trabalhei né? com tudo isso. Aí fui trabalhar com turismo, né? Ajudar, fazer marcação. Alô, tudo bem? Não sei o quê. Porque teve uma pessoa também lá que me ajudou, né? Olhou para mim e falou assim: não, você não é só uma pessoa para tomar conta de jardim, de horta, coisa. Você pode ser mais, que é o Josafá, com a esposa dele, Dona Nídia, sabe? Eles falaram para mim assim: a gente vai te dar uma coisa para você cuidar que tem a ver com você, né? É o alaranjado, né? Aquele que faz a comunicação, que vai, né? E se apresenta. Então a gente vai aí abrir os espaços, né? Como pais e mães que falam assim: você vai pegar. Aí eu fiquei uns 4 anos lá na fazenda fazendo isso, lá em Guaratinguetá. Que era convivendo com turista, né? Explicando, dando testemunho, levando para passear e tudo. Depois com os idosos que iam também fazer retiro de carnaval, retiro de casais. Então fui, né? Quando chegou agora em 2025, fui transferida. Já estava tão bem, né? Tava tão, né? Para mim estava tudo ótimo, porque já conhecia tudo, né? Ali eu, depois Tava de um numa tempo- zona de conforto danada, né, amigo? Muito. Ai, que não Acho me que tirem daqui. Foi dessa zona de conforto que eu adquiri essa Tiraram barriga. ele do ninho, tadinho. É, mas Ah, esse não. tipo de trabalho numa zona de conforto, né? Tem que sair. Tem que sair. Aí foi o necessário e foi bom. Né? No começo foi né? Ah, você vai ser Frio na transferido. barriga total. Aí eu pensei, né? Ah, eu vou ser transferido, eu vou para outro lugar, né? Vou lá para o Nordeste, tem tanta fazenda lá, ou eu vou para fora do país, né? Quem sabe eu vou para Alemanha, eles me mandam, né? Tem Fazenda da Esperança na Alemanha, na Bélgica, na França, tem, né? Vou ser transferido. Aí depois eu fiquei sabendo que era Pouso Alegre. Olha só. Chegamos, né? Onde que era? É. Pouso Alegre. Aí, quando eu fiquei sabendo que era Pouso Alegre, eu pensei, assim, primeiro eu pensei assim, né? Por que lá, né? Depois eu parei, eu fui até um sacrário, eu conversei com Deus e eu senti Deus falando: é porque de lá que você veio, é de lá que você tem que voltar mesmo, para você mostrar a tua cara, para você falar que eu, né, que eu sou Deus, né, que eu posso, que eu faço, que eu te tiro da lama quando você abre o seu coração de verdade, quando você dá uma coisa, é para você ir lá. Eu peguei e falei assim: eu aceito. Então tá. Tá, Eu vou. Eu vou. Aí cheguei aqui em Pouso Alegre, na Fazenda Esperança, né? E tenho meus irmãos que moram aqui também. Reencontrei meus irmãos, tudo, fui em casa, mas fiquei na fazenda como padrinho, que é o que cuida dos meninos, que está mais próximo, né? Que cada casa tem um padrinho. Né? Tem casa com 14, com 20 meninos, e cada casa tem um padrinho. Então fui ser esse padrinho, né? E fiquei, né? Na verdade eu cheguei em junho de 2025, né? Eu cheguei em junho de 2025. Quando eu cheguei para ser o padrinho, vim para ser o padrinho, né? E cheguei aqui, assim, na fazenda de Pouso Alegre, eu notei que não tinha tantos meninos, sabe? E eu peguei e falei assim: eu vou vou ajudar o responsável. Vamos rechear Vamos aqui. encher essa fazenda de gente. Aí saí, fui atrás, fui saber, fui ajudar, fui atrás dos meninos para saber, né? Para trazer para perto, para ajudar, porque eu vim com esse intuito também. Falei: se é possível para mim, é possível para todos. Então eu quero ajudar todos aqueles que querem, né? A gente quer ajudar. E cheguei em junho, quando foi em dezembro, tinha uma gincana, né? As fazendas se reúnem no final do ano, né? De 3, de 4, e a gente se reúne em Guaratinguetá, as fazendas daqui do sul de Minas, que é Pouso Alegre, algumas fazendas de São Paulo, reúne lá para a gincana. E lá eu já saí daqui que eu tinha sido recebido a transferência de novo, né? Mas eu cheguei lá e falei assim: não, você vai ficar em Pouso Alegre, aí você vai ser o responsável local lá. Aí já voltei com essa missão. E era uma notícia que eles tinham que dar pra você pessoalmente, né? É. E o choque? Na hora que eu pensei, né? Você vai ser o responsável local lá, a gente pensa, né? Que é responsável, né? Assim, local, já é uma responsabilidade só de falar, né? Sim.
Então, no começo eu fiquei assim, a gente fica meio preocupado, falou assim, o que eu preciso fazer para dar certo? Eu não preciso fazer nada, é Deus que faz, não sou eu. Ele vai te guiar. Aí foi da onde que eu dei o passo, né? Que eu falei assim, não precisa eu fazer nada, quem vai fazer é Deus. E foi isso que me aliviou meu coração. Peguei, voltei, né? Aí desde janeiro estou como responsável local aqui na fazenda. E quem está fazendo é Deus mesmo. Né? E foi muito bonito que teve uma celebração de missa. Eu recebi o convite, não fui eu que fui o convidado, mas eu recebi o convite, achei chique. Acompanhei vou colocar entre aspas, a cobertura da missa pelo Facebook da Fazenda, que eles abastecem sempre com conteúdo lá. Tem conteúdo no Insta também, bem caprichadinho. E hoje você entende qual é o seu propósito dentro da Fazenda? Porque eu acho que o propósito do voluntário era um. Na verdade, o propósito do Recuperando era um, depois do voluntário era outro. Qual que é o propósito do responsável local agora? Quando eu disse meu sim para ser voluntário, eu já disse pensando nisso, né? Fazer a vontade de Deus, sabendo que esse Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, não ter o olhar do julgamento, né, da vida das pessoas, porque Deus não me julgou em nada. Deus foi muito amor, foi misericórdia na minha vida. Acolher aqueles que precisam, que estão machucados, assim como eu fui machucado. Acolher aqueles que precisam, abrir a Fazenda da Esperança, né? Já é aberto, mas ter esse olhar de acolher todos do jeito que eu fui acolhido, né? Daquela primeira vez que eu cheguei, que eu desci do ônibus lá, aquela pessoa que veio e me entregou a primeira coisinha que falou que Jesus me amava imensamente. Esse é meu olhar hoje. De todos que chegam, ter o mesmo olhar que quando estiveram comigo. De fazer aquilo que Deus fez, não me julgar. Deus não me julgou, compreender a dor do outro, né? Ajudar o outro a se perdoar e a perdoar sua história e compreender esse Deus amor, esse Deus que tocou a minha vida, que ele, né, ajudar a Deus tocar também o coração desse menino. Trazer para quem está chegando o que você recebeu lá atrás, né? Isso mesmo. Quando você chegou, né? Ser a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, que eu tenho certeza que a vontade de Deus para minha vida no momento é ser esse instrumento na mão dele para poder acolher os filhos dele mesmo, né? Que estão aí abandonados, né? Que a gente fala o Jesus abandonado, às vezes a gente vê tanta coisa, pessoas, esse ano fala muito da campanha da fraternidade, né? Das pessoas que não têm teto. Fraternidade e moradia. As pessoas que não têm condição. As pessoas que estão aí à margem, né? Os que estão desprezados. Aqueles que estão marginalizados. Seja por questão de HIV, seja por questão de morador de rua, questão das drogas, outras questões também, que não são tantas, né? E eu fico pensando assim, se Deus me colocou aqui, é para me fazer a vontade dele. E não é eu que vou fazer, é ele mesmo que faz. Você só vai ser instrumento, né? Eu não preciso fazer nada, na verdade. Né? Falar, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada, quem está fazendo é Deus. Porque eu mesmo não consigo. Não consigo. Mas consegue. Mas consegue. Luiz, a gente está caminhando para o final desse episódio e uma das coisas que você, enquanto gestor, precisa fazer é falar sobre os projetos de crescimento da fazenda daqui de Pouso Alegre, né? Um deles é a ampliação para que vocês consigam atender mais meninos, né? A gente fala meninos com muito carinho, viu, gente? São homens, mas meninos porque há essa questão do apadrinhamento, né? De um renascimento. Acabam sendo crianças que vão voltando à maturidade ao longo do tratamento. Como é que está funcionando esse projeto de ampliação? Vou pedir para o Joãozinho pingar as imagens para a gente aí. Então, são meninos porque a gente fala, mas são de 18 a 60 anos, né? Que é o que a gente pode atender na Fazenda da Esperança. Atualmente estamos com 50 acolhidos na capacidade máxima. E temos uma casa que a gente está ampliando para acolher mais 14.
que as casas, assim, tudo dentro da normalidade, com vigilância sanitária, temos todos o alvará, tudo, né? Temos as visitas, tudo perfeito, mas queremos acolher mais, porque são muitos pedidos, tem muita gente que pede, eu recebo pedido todo dia, né? São mães desesperadas, são pais desesperados, às vezes são pessoas que estão na pastoral também, pedindo ajuda, muita gente pedindo ajuda. A gente pode ver o número que cresceu de pessoas usuárias de droga. Né? Se a gente vê aqui na praça de Pouso Alegre, vê nas ruas, debaixo das marquises, debaixo das pontes, tanta gente. E tem gente que quer sair. Né? Aqueles que querem sair, que pedem ajuda, a gente quer acolher. Mas o nosso espaço, o que temos no momento, é para 50. Agora está tendo a construção de mais uma casa, né? É uma ampliação, na verdade. Então, estamos construindo mais uma casa, reformando essa casa para acolher bem, acolher com cuidado também, com dignidade, né? São mais 14 meninos. E nesse processo a gente está construindo com doações. Né? Pessoas que doam tijolo, cimento, areia, material de construção, janela, porta. Então, será bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Então, a nossa necessidade atual, né, da Fazenda Esperança de Pouso Alegre é poder ampliar para acolher mais. Sim. É aquilo que eu falei. A campanha da fraternidade fala muito sobre isso. E quando você vê a pessoa que está pedindo ajuda e não tem como ajudar, isso toca, isso dói. Isso, assim, machuca, né? É algo que machuca a gente, de não poder ajudar aqueles que fazer mais do que tem feito. Sim. Então, o que a gente está pedindo, que as pessoas que puderem doar, são material de construção. É porta, janela, telha, que a gente está, aquela telha sanduíche, né? Areia, brita, material de construção, o que tiver, né? Da base ao acabamento. Depois vaso, pia, também material de construção para construir uma casa. A gente já deu início, né? Conforme nas imagens dá para ver, mas ainda falta muito. Aí tem blocos também. E aí quem quer doar, é só levar lá? É só levar na fazenda. Quem está construindo a casa são os próprios acolhidos, né? Que tem meninos entre eles que são pedreiros, que tem servente, tem pedreiro, entre eles mesmo. Então essas imagens são eles mesmos que estão construindo. Que legal. Né, para o futuro, para os próximos que virão. E de qualquer forma, entre em contato, você vai deixar o contato para o pessoal poder falar com vocês, mas para saber qual é a demanda mais urgente também, né? Porque às vezes, por exemplo, tem o cimento, tem um tijolo, mas falta areia. Para todo mundo não doar a mesma coisa, porque assim, uma coisa que eu acho que funciona muito bem aqui em Pouso Alegre é a corrente do bem. Uma vez que as pessoas estão sabendo que tem uma demanda, que está precisando, elas se mobilizam e a gente precisa dessa mobilização justamente, né? Para que as pessoas consigam... a gente tem que lembrar que a Fazenda da Esperança ela precisa de 1 ano para o tratamento desses meninos. Então, há uma rotatividade muito pequena, né? Se a gente for parar para pensar. Com a ampliação do projeto, vocês conseguem atender mais pessoas porque é um tratamento longo, né? Então, assim, quanto mais pessoas conseguirem ser acolhidas nesse 1 ano, nesse período, melhor é. E são mais pessoas que vão se qualificar, que vão voltar à vida, que vão voltar a amar a si próprios e a família delas também, as suas redes de apoio, né? Deixa o contato pra gente, Luiz. Então, nós ficamos, a Fazenda da Esperança de Pouso Alegre está ali no bairro do Servo, na Estrada da Esperança, quilômetro 4, aqui em Pouso Alegre, né? E o telefone na Fazenda da Esperança é 35, né? É 99-141 8264. Vamos lá, repete pra gente o telefone, por favor. É o 99141 8264. Perfeito. E tá nas redes sociais também. Pode pesquisar lá na aba do site da Fazenda da Esperança, porque há um site para todas as fazendas. Tem o contato e o responsável local de cada cidade, e você consegue conversar facilmente com o Luiz também através do site da Fazenda da Esperança, que está disponível aí com muita facilidade para você pesquisar, além das redes sociais. Uma coisa que eu queria que você conversasse, não só com os familiares, mas também com as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sei que é muito difícil, né?
que uma pessoa que está em situação de rua consiga nos ouvir, consiga que essa palavra chegue até elas, mas que talvez alguém esteja com alguém próximo que está passando, vivendo isso. Que conselho que você deixaria para essas famílias, para essas redes de apoio, ou mesmo para a pessoa que hoje se vê no vício e que está sentindo que está perdendo o controle? É importante saber do Grupo GEV, o Grupo Esperança Viva, que eles acolhem também, eles encaminham para a Fazenda Esperança. Acontece o encontro deles todas as sexta-feiras, às 19 horas, no Salão Azul, na Rua Adolfo Linto. Uhum. Então lá pode procurar também ajuda, alguma família, alguém que está ouvindo, né? No Grupo GEV, que é o Grupo Esperança Viva, que é um braço... do lado da antiga Puericultura, eu acho, né? Aquele sobe a escadinha. Isso. Lá tem a Regiane, que é responsável do Grupo GEV, junto com outras pessoas. Lá também eles recebem as famílias. Sim. O menino está dentro da fazenda, a família vai lá para conversar. Ou alguma família que está precisando de acolhimento, vai lá também. Fala, olha, eu estou precisando e tudo, né? Ou pelo telefone que passou. Não perder a esperança. Não perder a esperança. Ter esperança, acreditar, né, nesse amor de Deus. Hoje a palavra fala muito disso. A palavra do dia de hoje é acreditar no amor de Deus. Acreditar que esse Deus amor, ele pode fazer milagres, ele faz milagres, como fez na minha vida, ele faz na vida de todos, né? Lá na fazenda tem muitos testemunhos de muitos acolhidos também que estão vivendo esse processo e estão se recuperando, né? E vão voltar a ser homens novos, voltar para a sociedade. Então, acreditar nesse amor de Deus, não perder a esperança, não ficar desesperado, procurar ajuda, né? Para quem se dirigir àquela pessoa que pode ajudar. E a Fazenda da Esperança está disposta a ajudar as pessoas, aqueles que precisam, aqueles que querem também, que precisa querer, que não adianta a família pegar o menino e levar forçado. Ele precisa falar, não, realmente que nem, né? Basta. Uhum. Né? Então... Agora me lembrei. Terceira vez que eu me lembro disso para perguntar para isso. Agora não vou deixar passar. Você, claro, é a melhor pessoa para me responder. Isso é uma curiosidade que eu tenho, né? E várias vezes você falou acho que umas 2 vezes sobre isso, voltou a falar agora. Por que não há na casa na Fazenda da Esperança a internação compulsória? Por que a pessoa tem que querer ir? Acho que para qualquer tipo de tratamento que se relaciona aí ao uso de drogas, por que eu, no caso, se fosse uma usuária de droga, eu tenho que eu mesma mudar o passo e falar, olha, eu quero ir para lá. Não adianta a minha família, não funciona. A minha família me pegar lá em casa ou na rua, me levar para a Fazenda da Esperança e me deixar lá. É uma experiência de 43 anos, né? Então, a Fazenda da Esperança criou... É uma expertise que a gente fala, mas é uma experiência. Então, a Fazenda da Esperança sabe, né? Nós sabemos que se a pessoa, se o menino ou a menina, né? Se ele vem para se recuperar forçado, ou que a família convenceu, ou que vai dar algum tipo de presente, quando você terminar seu ano eu vou te dar uma moto, vou te dar um carro, está sendo comprado, né? Sim. Então a gente acredita que ele precisa ter reconhecido que chegou no fundo do poço. E né? quis sair. Ele mesmo, porque dá resultado. Quando o próprio acolhido, né, ele escreve a cartinha, fala assim, olha, eu estou lá no fundo. Fulano, estou no fundo do poço, quero sair. Eu quero sair. É uma coisa assim que brota sai de dentro do coração do menino, né? Não de dentro do coração de uma mãe desesperada. A gente quer acolher, mas aquele que decidiu ir com suas próprias pernas. Com suas próprias pernas, né? Ou com a família também ajuda a chegar até a fazenda, pastoral de rua, quando vê algum menino que está na rua, que nem eu estava, né, na minha situação. Perfeito. Mas eu decidi. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu quero, e aí dá resultado. Agora, quando leva uma pessoa forçada, chega lá daqui a um tempo, ela vai pedir para ir embora, ou ela vai acordar, né? Vai falar assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ou ela vai desistir de ganhar a moto, de ganhar um carro, de ganhar o que a família prometeu, que não dá certo. Né? Então, a gente acredita assim, se parte de dentro do coração, né? É Deus que chama,
E a gente vai colocando ali a palavra, vai colocando amor onde não há amor, vai plantando esse amor aos poucos, vai transformando. Aí tem outras clínicas que são outras coisas, né? E aí já... Né? Perfeito. A gente vai passar a régua no nosso chat, porque o programa realmente está chegando ao fim. Nós temos 5 minutinhos apenas. O pessoal lá do ASA está falando o seguinte: Luiz, estamos com 5 irmãos do Ceará que vão fazer a experiência na Fazenda da Esperança de Dianópolis, no Tocantins. O que você diria para eles? Falar para eles que eles encontraram um caminho. Esse caminho que vocês encontraram é um caminho que vocês acharam uma família, que é a Família da Esperança, que é a organização religiosa. Então, não perca essa oportunidade. Vão, façam todo o processo, se entreguem a esse amor de Deus, que Deus é amor. Se abram a esse amor que Deus trouxe vocês para perto, né? Deus nunca esqueceu de vocês. Deus ama vocês imensamente, né? E dá certo. E acreditem que é possível. Sejam essas pessoas que abriram o coração de verdade, façam o processo certinho, sejam obedientes, né? Que eles vão começar. Então, no começo tem que ser obediente, vejam as coisas junto, conversem, né? Se tiver um padre para confissão, alguém que possa conversar, né? A se abrir, se perdoem as pessoas que às vezes talvez fizeram mal. E, né? Arrume as malas. E vai com Deus, porque Deus é amor, Deus quer vocês pertinho dele. Isso. Luiz, a gente tem um abraço para Mônica Rezende também, que tá aqui enchendo de coraçõezinhos no nosso chat. A gente tem uma playlist nos tocadores de podcast, porque a gente não pode tocar a música no YouTube, né? Que o robozinho entra aqui, menino, ele destrói tudo. E essa playlist, a cada semana que a gente tem episódio novo por aqui, a gente vai atualizando ela com músicas que os nossos convidados gostam, músicas que a gente também tá gostando. E eu queria que você trouxesse uma música pra gente, para nós colocarmos na playlist Mandocast Vibes. Para você que tá nos acompanhando, é só acessar na descrição dessa transmissão. Mandocast Vibes, tem o link direitinho do Spotify, do Deezer, do YouTube Music. E você pode pesquisar também nesses tocadores o nome, tá? Mandocast Vibes. Me fala uma música que você gosta muito, se tiver historinha, prefiro. Então, eu gosto muito de uma música católica que agora eu tenho que lembrar o nome, né? Que é Venha ao Santo Espírito. Joãozinho, desce só um pouquinho a trilha pra nós, que a voz dele tá distante. Aí. Música. Vamos lá. Deixa eu já anotar aqui e já abrir o Spotify do lado de cá. Qual é o nome da música? Venha ao Santo Espírito. Vem ao Santo Espírito. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu não consegui encontrar, Lu. Acha aí pra mim. Vamos lá, pelo menos o cantor. Acho que o cantor. Do Shen. Será que tem no. Será que tem no Spotify? Pra gente colocar? Deixa eu ver aqui. Do Gen Verde. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Mostra o nome pra mim que eu acho fácil. Tá como Gen Brasília. Vamos lá. Venha ao Santo Espírito. Eu pesquisei assim. Vou caçar pelo @ pra ver se eu consigo achar. Se a gente não achar, eu vou te pedir uma segunda música, hein? Você não fica bravo comigo, não. Deixa eu ver. Venha ao Santo Espírito. Gente, eu acho um barato esse silêncio que parece que a minha cabeça fez... Não, pior que não tem, amigo. Pense mais uma. Não, aqui, deixa eu Pense mais uma. Você viu que ele tá puxando o saco, né, gente? Vocês viram, né? Mas tem no YouTube, tá? Esse que ele me falou tem no YouTube. É Vem ó Santo Espírito. O @ é Gen com N Brasiles. Me fala uma outra música. Eu, por nome... Será que vai ter essa também? Tem alguma música que lembra sua avó? Que você lembra assim, fácil?
Roberto Carlos, que ela gostava. É? É. Aquela... O amor de verdade, que jeito... Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor, alguma coisa assim. Vivo por ela. Ninguém duvida. Foi o último Não é Amor Sem aniversário. Limite? Não, é Amor Sem Limite, acho né? que é. Ele fez pra mulher dele, né? Que morreu. Essa aí é fácil. Eu acho que no Disney também tem músicas da Fazenda da Esperança. Pode colocar também. Vem Senhor Jesus, Maria em Saída. Beleza, Eu vou acho deixar... Que deve ser uma música mais religiosa, né? Não precisa, é a que você quiser. Mas eu gosto. Eu vou deixar do Roberto Carlos Eu gosto. de presente pra sua avó, que ela fez parte desse episódio. Acho que vai ser muito legal ter essa música aqui. Eu vou ser sincero que eu não gosto muito do Roberto Carlos, não. Não tenho muita paciência pra ele, não, que ele é muito... E vou escolher uma aqui da Fazenda Esperança, então. Isso. Que vai ser chique demais. Ó, tem playlist da Fazenda Esperança. Que legal. Tem no Spotify, tem no Deezer. Que legal. Ó, tem muito sertanejo. Mato Grosso e Matias. Ó, que legal. Isso é bom, É, hein? Chique. não, Mato mas Grosso e Matias é bom, mas eles esse não é cantam da bem. Fazenda, não, viu? Não, é playlist. É quando o pessoal monta. Mas eu vou colocar uma música bem especial de lá também. Angelita, semana que passou agora, Então, o que você me sabe conta? que eu não me toquei essa semana da minha música, mas enquanto vocês conversavam aí, eu lembrei de uma boa. Maria Bethânia. Depois de Ter Você. Depois de Ter Você. Muito boa a música. Ó, eu tô pesquisando da Fazenda Esperança. Tem até terço aqui, gente. Maria Bethânia. Que chique, Maria Bethânia. Repete pra mim, amiga. Depois de Ter Você. Depois de Ter Você. Então vamos fazer o seguinte. Como nós estamos muito música popular brasileira, eu vou colocar uma também brasileira, que eu ouvi muito indo pra Belo Horizonte, gente, por conta das viagens, do Pousão. Tibol, como diz meu neto, do Tibol. É, exatamente. Nossa, gente, ralei, viu? O pessoal que sentiu falta do Manducast era folga mesmo, que eu não tava dando conta real. Vamos de Si, do Djavan, que é uma coisa assim, meio apaixonante. E eu amo Djavan, acho que é uma música que combina muito com viagem, quando você precisa dar aquela desopilada, você precisa relaxar. É uma música que eu gosto muito, eu acho que fala muito do que eu sinto também. Vamos que vamos, né, meu povo, meus amores. Eu queria agradecer demais, Luiz, você ter aceitado o nosso convite. Para mim, foi imprescindível te receber, porque eu acho que isso flerta muito com parte da minha história, com uma coisa familiar que eu tenho. E também por essa questão, né, de fazermos parte de uma minoria e que às vezes não foi compreendido pela sociedade no momento que precisava ser, né? E que acabou culminando na situação de você não se sentir acolhido e, infelizmente, a sociedade tentar te destruir de alguma forma, né? E antes da gente encerrar de vez o programa de hoje, deixar esse episódio 142 sacramentado na internet, eu queria que você dissesse para mim o que é a vida para você. A vida para mim agora, né, é viver essa vida bem vivida, sabendo qual que é a minha missão, cumprir a minha missão, né, no mundo, sendo agente, né, de transformação das pessoas. A vida para mim é perdão, a vida para mim é muito ressignificação, né, dar um novo significado às coisas e a vida é linda, né? Para que eu não queria viver, agora eu acho que a vida é linda. Como que muda, né? O desejo, né? Luiz, o que é a vida? Numa palavra? Do jeito que você quiser responder, meu amigo. A vida para mim é ser instrumento de Deus hoje, né, nessa sociedade. A vida é dar de graça aquilo que eu recebi de graça, ser amor. É isso. A vida é simples, né? A gente que complica. É verdade. Então, né? O que nos resta? É verdade.
Nos resta despedidas. Nos resta agradecer, né? Por você ter aceitado o convite, por você ter se colocado à disposição nos primeiros 10 minutos que eu te mandei mensagem. Você topa na hora. Com certeza. Vamos lá. Vamos falar do amor. Sem amarras. Vamos transformar. E ele é tão impressionante, tão interessante que algumas coisas que a gente considera, né? Alguns temas meio espinhosos, meio, né? Tudo bem, Luiz, falar sobre... Claro que sim, zero problema. Imagina, vou falar muito a respeito. E eu acho que é isso, a gente aprender a encarar todos aqueles medos e todos aqueles traumas de frente e mostrar que você é maior que eles, né? Eu quero te desejar muita sorte nesse ciclo novo, né? Dentro da Fazenda. Acho que quando a responsabilidade chama a gente se torna responsável por tantas pessoas, não mais um voluntário, apenas um, mas o que está na frente de todos, né? O que diz vamos, é uma responsabilidade tanto, deve dar um frio na barriga danada, aquela diarreia, aquele trem. E eu quero te desejar muita sorte, que Deus continue te iluminando, te abençoando, sobretudo, te trazendo ainda mais discernimento, sabedoria, que você consiga encontrar as palavras certas para se comunicar com pessoas que um dia foram você no passado e que querem chegar onde você está de alguma forma, querem recuperar suas vidas. Eu tenho certeza que foram 20 anos ditos perdidos na sua vida diante da rua, mas ao mesmo tempo foram 20 anos que, infelizmente, foram necessários na sua trajetória para você resgatar a vida de outras pessoas, para você entender o seu papel. Talvez o seu papel não fosse realmente olhar criança em escola, talvez não fosse o seu projeto de vida se aposentar como um concursado público, mas sim de entender que você não precisa do material, você não precisa da tecnologia e que quando precisar você vai usar ela para compartilhar, para partilhar com outras pessoas. Então, que esse ciclo seja lindo na sua vida, que Pouso Alegre continue ganhando muito com a Fazenda da Esperança, que as pessoas tenham ainda mais acesso a esse tratamento terapêutico, a esse start na vida, esse reinício, e que você conte sempre com a gente no que você precisar mesmo, de verdade. Viu? Muito obrigado. Que Deus continue te ajudando a transformar a vida das pessoas que procuram a Fazenda da Esperança, viu? Amém. Deus te abençoe. Amém. Também quero agradecer, né? Eu senti em família aqui, conversando com vocês. Somos. Eu te falei que 2 minutos você já estava em casa. Falei. Muito obrigado, viu? Por tudo, né? Obrigado pelo espaço também. Que Deus abençoe vocês, né? Na caminhada de vocês. Amém. Aqui nessa terra. Amém. Chorei só 2 vezes nesse episódio, tá, gente? Quero fazer um agradecimento especial. Joãozinho, aquela trilha de encerramento pra nós ir embora, meu anjinho. E é você mesmo que eu quero agradecer. O Joãozinho, a partir desse episódio, faz companhia pra gente nos trabalhos técnicos. Traz aqui todos os detalhes com muito carinho, com muita atenção. E é um menino, assim, de luz que eu fico muito feliz de manter com a gente aqui. E quero agradecer, claro, a menção ao Gilson Gomes, que esteve com a gente na temporada do ano passado. Ângela, obrigado pela semana, obrigado pelo episódio. Muito feliz que você tá aqui com a gente de novo. Obrigada. Eu também estou. João, um beijo, viu? Até a próxima semana. Tchau, gente. Quinta-feira que vem tem mais, né? Exatamente, 20 horas estaremos aqui ao vivo. Esse papo rolou aqui no YouTube, mas também estará disponível no seu tocador preferido de podcast. É só pesquisar no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast e por aí vai. E eu quero desejar para você um bom fim de semana, que você se encontre, que você se sinta bem e que as situações que hoje talvez estejam tão nebulosas na sua vida, que não façam tanto sentido, cheguem a um momento que você pense, putz, eu precisava passar por isso, eu precisava passar por esses dias de trevas para eu aprender a valorizar a luz. Se cuida, tá, gente? Um bom fim de semana. Até. Tchau.